Bem-vindo ao canal FI Fácil, que é o Diogo, e a gente vai hoje conversar sobre análise fundamentalista. Se você está vendo isso aqui pelo Instagram, dá um like no meu canal, me segue lá. Se você está vendo isso pelo YouTube, se inscreva no canal, você vai ver que tem vídeos bem interessantes. No YouTube a gente está dividindo, tem várias séries, mas uma série específica para quem já é mais especialista, já conhece mais, que é esse fechamento iFix, onde eu consigo mostrar algumas oportunidades. Ele é feito todo dia para iniciante, que é explicar o que é FI, diferença entre fundos abertos, fechados, e para começar a montar o conhecimento, o que você precisa saber? Você precisa saber de análise fundamentalista. Vou dar um conceito aqui, vai aparecer na tela aí junto para você olhar e para você ir acompanhando, e a gente vai começar a discutir sobre esse assunto, o que é essa análise fundamentalista, tá? Bom, análise fundamentalista é a análise da situação financeira, econômica e mercadológica de uma empresa para avaliar as suas expectativas e projeções para o futuro. Então, você faz uma análise financeira, mercadológica, você avalia o mercado e tudo mais. Essas análises, normalmente, é como se a gente vai resumir isso como análise micro e macroeconômica. Microeconômica é quando você vai um pouco no setor, verifica a demanda, verifica como setorialmente está funcionando essa estrutura de microdemanda, até para fazer uma modelagem. E de macroeconomia, você já envolve crescimento setorial em relação aos outros, crescimento país, crescimento mundial, e aí você vai se enquadrando para conseguir definir alguns parâmetros para ver o crescimento dessa situação. Diogo, para que eu preciso disso para saber de FI? Bom, o FI ele funciona bem como uma empresa. Ele não é uma SA normal, claro, porque ele tem um gestor, ele tem toda uma estruturação tributária, ele tem que distribuir 95% do lucro para o seu cotista semestralmente, regime caixa, mas você tem que pensar nele como essa visão. E a gente vai falar de como essa visão tem que ser para a empresa, e como essa visão você vai adaptar ela ou pensar ela como um ativo imobiliário que vai tirar caixa. No fundo, quando você faz uma análise fundamentalista, você está querendo ver os fundamentos do ativo para ver se ele tem crescimento futuro, porque se você você está investindo no ativo, você está querendo que ele gere renda não só no presente, mas como no futuro. Então ele tem que ter capacidade de geração de caixa presente e futura. Ele tem que ser adaptável, ele tem que ser bem gerido, ele tem que ser, ou seja, tem que ter uma governança, tem que ter compliance, porque se você vai ser um acionista, você não vai às vezes ser o acionista majoritário, você vai ser um minoritário. Então como é que é a governança dele? Ele vai te ajudar, ele vai atrapalhar? Se ele tiver que fazer uma aquisição ou uma venda, os seus direitos vão ser assegurados? E é por isso que tem essas questões de governança que vai ajudar. Isso tudo vai influenciar no ativo na hora de você comprar, porque isso vai ser a base dele, vai ser o que vai atrair ou não esse ativo. Então, o que são indicadores? Agora a gente está falando um pouco de empresa e depois a gente vai trazer a empresa para o mundo do FI. Então, indicadores de preço-lucro, preço-valor patrimonial ajustado, indicador de dívida, sobre capital social, fluxo de caixa líquido, ROI, dividend yield, todos esses parâmetros, EBITDA sobre preço, todos esses parâmetros que você consegue determinar múltiplos e definir como está sendo alocado os valores por ação, você consegue comparar com outros do mesmo setor. Essas comparações elas não têm que ser simplesmente ordinárias, comparar simplesmente os números. Você tem que comparar também como essa interação, como essa empresa reage. Hoje em dia a gente tem que avaliar um ativo muito mais que simplesmente como ele vai ser
como ele vai ser gerado, como ele vai ser gerido. Tem que ser uma influência do caixa, né, de como está essa geração de caixa versus como está essa adaptabilidade da empresa em relação a mudanças extraordinárias. Isso é um conceito meio complexo, né? Assim, mas você vai conseguir entender durante uma análise aí. Análise fundamentalista é um campo de análise que lida com amplo tipo de análise e interpretação. Então, o que eu estou te falando? Essa análise, ela é baseada em números, mas ela é uma análise um pouco subjetiva. Por quê? Porque você tem que fazer algumas inferências. Você tem que fazer uma inferência de como é esse mercado futuro, e inferência, normalmente, você está abrangindo um grau de erro. Então, mesmo análise fundamentalista, você está considerando parte, você está abrangindo algumas considerações, tá? Então, ou seja, seu modelo não vai ficar perfeito. Não busque a perfeição no modelo, busque o entendimento do que você quer, entendeu? É diferente. Bom, além disso, essa análise vai da macro à microeconomia, a gente já explicou mais ou menos como funciona, e aí isso avalia tanto a parte global quanto a parte local, né? Então, assim, se você está num ativo de varejo, onde o governo local vai começar a colocar mais imposto, isso vai te influenciar negativamente ou não, porque isso vai te reduzir seu lucro. E ao mesmo tempo você consegue vender, exportar, e o dólar está alto. Então você está fazendo duas coisas. Você tem um impacto negativo de uma governança local que está te atrapalhando, que está te pesando economicamente por conta de um imposto, mas ao mesmo tempo você está sendo ajudado pela economia global, perdendo capital de risco e aumentando o dólar, e com isso sua exportação fica mais forte, você fica com um preço muito mais atrativo no mercado estrangeiro. Então, se você tem essa força lá fora, isso vai te influenciar positivamente. E aí você tem que ver quanto de mercado é para cada um. E como que a governança da empresa está fazendo isso. Ela percebendo isso nesse momento, ela pode agir e privilegiar mais a exportação versus o comércio local. E essas análises de como está o mercado e o que a empresa está fazendo com a visão dela, isso vai te dar uma análise de se ela está em comum acordo com o que você está pensando, em comum acordo com o que o mercado acha, com o que os acionistas, e outra com o que realmente está acontecendo. E o mais importante, muitas dessas informações só vêm ao mercado muito tempo depois delas realmente acontecerem. Então, o que acontece? Normalmente, os CEOs dessas empresas, eles têm que agir mais rápido e de acordo com as intempéries das relações aí. Tá? Então, vamos lá. E essas interpretações que a gente vai fazer, ela tem um grau de acuracidade e subjetivismo alto. Mas ela te dá um embasamento te dá uma forma de tomar uma decisão. A análise fundamentalista, ela não vai te dizer matematicamente sim ou não. Ela vai te dizer economicamente. Economia não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Então, por que eu estou falando isso? Se é uma ciência humana, o subjetivismo é o que vai dar o grau de beleza nisso, né? Então, se isso é bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai modelar, vai ver, vai pensar, mas a decisão, ela não vai ter 100% de certeza, de assertividade. E não queira isso, porque à medida que você vai querer a perfeição, você nunca vai ter um modelo perfeito e nunca vai conseguir realmente achar um ativo que ele é infalível. Então, o que você vai procurar? Você vai fazer um teste em várias e vai definir, nossa, esse aqui, ele é o que responde mais rápido, tem geração de caixa presente e futura, economicamente, microeconomicamente, ele está muito bem situado em termos de oferta e demanda,
macroeconomicamente falando e politicamente falando, ele também está muito bem no cenário global, isso pode ajudar. Você pega um fator dele e aí você pensa no futuro, aí futuramente, esse ativo ainda faz sentido? Pô, faz sentido ainda, ele tem esse setor para ir, esse setor para aumentar. Esse é um tipo de mercado que vai vender agora e vai vender para frente. Então, tudo isso sendo avaliado, você consegue fazer essa que a gente chama de análise fundamentalista, que na verdade mais é do que uma análise de vários setores, trazendo esses indicadores para você tomar uma decisão mais próxima do que você precisa. Partindo dessas informações, o que a gente vai falar agora? Como que funciona isso para FI? Na FI a gente vai dar uma simplificada. Então assim, a análise fundamentalista avalia os fundamentos da empresa de forma macro e microeconômica. Macroeconômica vai avaliar a economia brasileira, mundial e as tendências. Na microeconomia a gente fala um pouco do setor específico, um setor de consumo específico, um setor de shopping, por exemplo, uma análise às vezes não de consumo, mas uma análise setorial. Como que esse setor vai estar futuro? Nos Estados Unidos os shoppings começaram a decair, mas vai ser essa mesma realidade dos Estados Unidos para o Brasil? Na minha opinião, não. Por quê? Porque nos Estados Unidos os malls são fora da cidade, eles sempre foram centros comerciais. No Brasil a gente tem uma estrutura diferente, a gente tem uma insegurança, as ruas nossas são mais perigosas, então as pessoas tendem a ir no shopping para se sentir mais segura. Então tem um aspecto cultural de aglomeração de pessoas, o que impacta agora, mas no geral é bom. Então o shopping é muito mais que um centro de compras, ele é um centro social, onde as pessoas vão para se encontrar. Isso não tende a mudar no Brasil. Então essa avaliação que eu estou fazendo de futuro vai embasar a minha ideia de investir num ativo como um shopping. Se você acredita que, por exemplo, no futuro os shoppings vão padecer porque o e-commerce cresce, as pessoas vão cada vez ficar mais, é uma teoria, e aí você tem que basear a sua informação, basear a sua decisão nessa informação, porque se essa for a sua ideia, você vai falar que a geração de caixa no longuíssimo prazo, uns 5, 10 anos, ela começa a ser afetada, entendeu? Em contrapartida, quando a gente está falando agora de fundos, de shoppings, na minha opinião é essa. Então, eu baseio agora e eu vejo o valor patrimonial, vejo o que está sendo descontado e eu acredito que no Brasil essa interação vai ser sempre positiva, vai ser sempre uma interação social nos shoppings. Os shoppings vão ser mais que centro de compras e tem que ser mais que centro de compras. E isso vai fazer com que, mesmo com essa tendência lá fora, nos Estados Unidos, no Brasil a tendência é um pouco diferente, por conta de como foi criadas as coisas. Nos Estados Unidos mesmo, os maiores cinemas não estão dentro dos shoppings. Aqui no Brasil, as maiores redes de cinemas, elas têm que estar no shopping, porque o shopping é mais que isso. Então isso aqui é minha opinião e com base nessa informação subjetiva, eu tenho alguma informação, mas nem a pessoa que vai argumentar comigo vai ter a certeza de que no futuro como realmente vai estar. E eu acredito estar certo, por isso que eu voto nessa tese. E o mais importante que eu quero explicar nisso é que vão ter teses em que pessoas vão refutar, entendeu? E isso vai ser normal de mercado. E a gente às vezes usa um parâmetro como comparação, mas às vezes não é. Então esse subjetivismo que tem entre você, por exemplo, comparar uma economia brasileira com os Estados Unidos dos malls, vai fazer com que eu tome uma decisão, mas essa decisão, comparando puramente, vai ser assertiva? Eles têm o mesmo aspecto econômico? Talvez, mas o mesmo aspecto social? Não, o aspecto social aqui no Brasil ele é muito mais arraigado. Então, eu estou me embasando a minha informação nesse objetivo. Tá, o que eu quero saber dessa análise para FI? Eu quero saber basicamente uma coisa: capacidade de geração de caixa atual e futura. É isso. E
Eu sei, se você acha que tudo é mil maravilhas, você tá vendo a crise agora, tá vendo que não funciona assim. E eu sei que vai ter Black Swans, vai ter cisnes negros, vão ter tempestade, apocalipse, vão ter merda. Shit happens. Essa é a maior realidade. Se isso acontece, o que você quer? Você quer que alguém que esteja na frente da gestão ou uma governança de uma SA, que o CEO, que as empresas, que o conselho administrativo, que toda essa estrutura de governança tome ações rápidas para ajudar, para proteger a empresa, que é o seu ativo. Ele não tem que proteger só o acionista, tem que proteger a empresa, inclusive cancelando, por exemplo, dividendos. Ela é uma ação imediatamente que causa, às vezes, um transtorno para quem conta com dividendo, mas ela pode proteger caixa da empresa. Entre proteger caixa e distribuir caixa agora, o que é mais importante é proteger caixa. Distribuir caixa é o de menos. Entendeu? Então, então, resumindo, eu preciso de uma empresa ou de um FI que vai me gerar caixa agora e futuramente, e que o gestor teve uma mudança e ele consiga lidar com esse problema. Vou citar um exemplo, eu não vou citar o FI SPEC, mas eu vou citar um setor econômico de FI que foi bastante afetado. Todo mundo, desde 2006, começou os bancos digitais. Em 2007, começou uma tendência já no mercado de falar, pô, se esses bancos digitais começarem a pegar mais, vão diminuir o número de agências, as pessoas vão ir menos de agência. Tem FIs que são FIs de agência. Como é que eles funcionam? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal tinha um bem famoso. E em vez das agências serem da Caixa, para não ter um ativo muito grande, eles vendem e alugam essa agência. E você, como cotista, você compra a agência e recebe aluguel todo mês. O que é uma tremenda bom negócio para os dois lados. Esses contratos são longos e tudo mais. Tá chegando agora, a tendência do mercado é as agências serem anuladas? Não. Mas vai diminuir consideravelmente. As pessoas estão precisando cada vez menos ir nas agências para ser atendidas. Elas têm que ser atendidas de forma digital, a maior parte. É muito mais rápido, muito mais prático e tá ficando cada vez mais seguro. Então as pessoas que tinham medo estão cada vez se sentindo mais seguras em fazer isso. Qual que é esse movimento que está acontecendo? Essas agências estão sendo fechadas. Se as agências estão sendo fechadas, o seu fluxo futuro está sendo comprometido. Por que vai garantir que o fluxo futuro, que o contrato vai ser renovado daqui a 2021, por exemplo? Nada. Então, o que algumas estão fazendo? Estão começando a entrar em outros setores, mudar regulamento para isso. Essa mudança de regulamento, essa observação que o mercado vai ter um impacto e esse setor vai ser afetado, é uma coisa que o gestor tem que ficar de olho, uma coisa que ele tem que preparar, beleza. Por mais que o FI ele foi concebido para isso, eu posso migrar para porque na base de tudo eu posso trocar esse aluguel, comprar um outro ativo e fazer um negócio. Às vezes quando ainda está em alta, ainda não caiu tanto. Então essa gestão de ativos é o que é importante. Então não é só o ativo que é importante, não é só o setor. Então é tudo isso que é importante para definir como que a gente vai conseguir. Resumindo, é isso. Agora, eu simplifico essa análise fundamentalista em FI no que eu chamo de regra dos três. A regra dos três tem que ter uma boa gestão, um bom ativo, numa ótima localização. Ativo e localização, eles estão muito intrinsecamente ligados. Por quê? Vamos falar de um galpão logístico. Um galpão logístico, a tendência dele, se ele for para um e-commerce ali, ele é um galpão mais modular. Então, ele tem que ser, ele é específico para aquele setor e a localização tem que ser próximo de uma cidade. Ele não tem que ser dentro da cidade, mas ele tem que ser próximo da cidade, que tem uma via expressa para ele chegar na cidade. Então, isso que é a localização. Então, nem sempre o ativo ele tem que ficar localizado, por exemplo, um prédio na Faria Lima. Não é só isso que é um bom ativo. Um bom ativo é
Como é que é o mercado hoje de e-commerce? Ele precisa de que tipo? Ele precisa que entre que tipo de caminhão lá dentro? Ah, o caminhão pequeno, aí ele chega um caminhão grande atrás e o pequeno está fazendo para distribuição interna. Então, essa logística de como é até estacionamento disso, é uma coisa que às vezes você não olha, mas isso vai ajudar na agilidade desse ativo. Então, isso é avaliar se o ativo é bom. E a localização depende do setor. Se você está querendo comprar um prédio comercial, você não vai comprar um prédio comercial numa cidade onde tem vacância enorme e não tão conhecida. Você vai comprar em São Paulo. E mesmo em São Paulo, você vai comprar nas regiões mais caras, onde você sabe que passou crise, tá todo mundo querendo ir para lá. E na crise, o que acontece normalmente é o cara trocar. Se ele tá com dinheiro, ele não vai trocar. Ele vai trocar o A dele pelo um AAA. Ele vai simplesmente, se ele tá pagando a mesma coisa, ele vai pro melhor. Na mesma região, ele não quer mudar. Aquela lá é o centro econômico do negócio. Então, você não tem como você fugir dessa relação. Então, para FI, você seguindo essas 3 regras, você basicamente tá fazendo uma análise fundamentalista. E a gestão, cara, eu tô colocando ele como muito importante, porque principalmente nessa crise, você vê, a maioria dos bons gestores estão indo na frente falando exatamente o que está acontecendo. Ele, reduz distribuição para prevalecer caixa, eles fazem medidas exatamente o que estão fazendo. Buscam bons negócios, buscam uma gestão ativa sobre o patrimônio, que é o que você precisa ver. E o mais importante, ele tem que ter transparência, ele tem que te falar o que está acontecendo para você continuar conseguindo tomar essa decisão. Entendeu? Então a gente vem construindo e aqui a gente deu o ápice do a nossa explicação para te mostrar como que eu trago isso para FI. E aí essa regra dos 3, ela ajuda muito eu fazer essa análise. Tá? Vou explicar alguns indicadores: Dividend Yield, rendimento, vacância, valor sobre valor patrimonial, TIR, NOI, uma análise setorial, processos judiciais e liquidez. Tudo isso eu acho que os fatores que você tem que começar a olhar. Dividend Yield, ele não tem que ser o mais importante. O que é importante é a geração de renda. Então, o que eu gosto de olhar mais? Eu gosto de olhar renda e net, ou NOI, que é a geração de caixa. Porque, por exemplo, ele tem que distribuir 95% semestralmente do lucro, mas pontualmente ele pode não distribuir nada, desde que ele obedeça a regra dos 6 meses. Então, ele pode fazer isso para prever um caixa futuro e tudo mais. O que ele está dizendo? Isso, ele consegue te dizer quanto o caixa está ficando, realmente está tendo geração de caixa, porque se você olhar só pela renda, se você olhar, às vezes tem uma renda extra, por exemplo, um movimento, uma externalidade que gera um movimento positivo para uma renda. Então, o rendimento é normalmente 0,6, ele recebe 0,84 de net. O fundo, normalmente, ele continua passando 0,6 e usa parte para aumentar bem pouco essa variação. Então, se você olhar só para a renda, você pode não estar vendo como está o net. Então, você olhando o net e a renda, você sabe quanto está realmente fazendo uma renda de caixa, quanto está gerando de caixa e quanto está sendo distribuído. Valor sobre valor patrimonial. O valor patrimonial muda muito, mas ele já te dá uma noção, porque ele muda, um valor patrimonial de um ativo imobiliário muda muito menos do que o ativo de ação. Então, com isso, você já consegue também entender os múltiplos muito melhor. Escolher um ativo, você escolhe um setor específico, vê se esse setor faz sentido no futuro, se vai ter uma geração de caixa, e começa a comparar com os pares. Então, você pode comparar VISC com XPMOL, por exemplo. E aí você vai vendo qual que é a atratividade de caixa, o que é importante cada um, inadimplência, vacância. E aí, por final, você vai ver uma outra coisa que é importante. É a liquidez ou se ele está em alta negociação. O que é? Se eu quero sair de um ativo, quanto menos liquidez ele tem, ou seja, quanto maior o espaço no book for, pior para mim. Porque o que vai acontecer? Quando eu for querer vender, ou eu vou ter que vender muito baixo, ou vou ter que comprar muito caro. Então isso ele é ruim para entrar e ruim para sair. Quanto mais líquido, menos for esse spread no book,
no livro de ofertas, mais fácil eu consigo entrar e sair de um ativo. E isso que vai me definir se eu vou entrar bem ou não. Bom, isso aqui te deu um resumo do que é análise fundamentalista e como que a gente consegue aplicar isso nos FIs. A próxima vai ser vou falar um pouco de análise técnica, vai ser mais simples, mas veja o vídeo. Quer informação mais sobre o que é FI? Eu fiz um vídeo de 1 hora também, acho que ficou um vídeo até meio grande, mas veja lá, vai ser bem interessante. Qualquer comentário, faça aqui, faça uma pergunta, eu posso responder uma pergunta às vezes diretamente, faça um vídeo aí explicando como faço, ou faça um post mesmo se for um assunto mais simples. Se inscreva no canal, obrigado aí por tudo, até a próxima, valeu!